Boa noite a todos. É com grande alegria e enorme satisfação que temos o grande prazer de nos reencontrarmos novamente nas nossas noites de estudos. Após as noites de estudos com os nossos companheiros Nando, com Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas, após a noite de estudo com o nosso companheiro Gino, Livro dos Médiuns de Allan Kardec, retornamos nós com o nosso bom velhinho, o Livro dos Espíritos. Graças a Deus temos a oportunidade de estarmos todos juntos novamente. Em forma de gratidão, convido a todos a esse momento a fechar os seus olhos, a serenar os seus corações, tranquilizar as suas mentes, buscar a imagem bendita de Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo de todas as horas, a imagem de Maria Santíssima, sua mãe, a imagem de Maria da Cruz, a mentora da nossa casa, Cristo Transformador e a mentora dos nossos trabalhos de estudos. Convido a todos a esse momento se transportarem para uma praia, para um campo, para uma montanha, para onde mais paz trouxerem aos corações de cada um. A nossa casa de oração, Cristo Transformador, há uma outra casa de oração, mas que nesse momento todos possamos nos dar as mãos e começar a nossa jornada desta noite com oração em homenagem à Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, meus amigos, retornamos nós com o capítulo 11, né? Hoje nós vamos encerrá-lo. Esse capítulo fala dos três reinos, que são o item 1, né, o subitem 1, os minerais e as plantas, o item 2, os animais e o homem, e o terceiro, metempsicose. Como havia dito, a pergunta 613 ela tem uma observação longa, então esta noite ficará dedicada somente a esta pergunta. Não significa dizer que é uma só e será rápido, mas vamos tentar tranquilamente não exagerar no tempo. Após este vídeo teremos do comentário e logo após a nossa doce Magneide vem com os seus comentários e a oração de encerramento dos trabalhos da noite. E depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa fazer o seu comentário, sua observação. Enfim, está aberto o espaço de forma democrática que todos possam se manifestar. Bom, vamos lá? A pergunta 613, ela é a seguinte: totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta: esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Aí vem a observação: a metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. Continuando, a reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada de sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus
lhes deu para o seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e os homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem sua raiz na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que o contrário. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo sobre o que eles não sabem. Podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Continuando, é assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. Continuando, o princípio desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra, não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, aurindo cada indivíduo na fonte universal, a quantidade do princípio inteligente que lhe é necessário. Segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que em sua morte torna massa. Os dos mundos mais adiantados que o vosso, aqui ele faz uma referência à pergunta 188. São igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com um homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo de cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem, a solução da continuidade. O homem possui sua própria alma, ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta nos animais, e é nele o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar, e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas, o que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência. É a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio.
Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isto está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao vosso adiantamento e sobre os quais seria inútil insistir. Aqui ele fez uma referência no meio desta observação da questão 188. Vamos procurá-la, vamos chegar lá e vamos ver o que diz a 188. Como eu digo a vocês, tudo é um pouco, diria assim, de última hora, improvisado, né? Vamos nós. A pergunta 188 fala o seguinte: os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que ao outro? A resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem melhor que os outros estar por toda a parte. Aí tem uma observação que é a seguinte: segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a eles por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessariamente com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnadas em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do vosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta poderiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão que os vossos olhos não os colocavam em primeiro plano, em segundo lugar, entre a existência que viveram na Terra e a que viveram em Júpiter. Bom, aí vai, que a observação ela é bem longa, tá? Mas o importante era trazer esse princípio aqui. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que o outro? Meus amigos, como sempre dissemos, né, e é dito, né, a casa de meu pai, várias moradas, né? Então, tenhamos a certeza que estamos aqui para progressão, para o progresso. Pela bondade divina, outros irmãos mais avançados podem reencarnar aqui, mas com o intuito de nos auxiliar. Temos essa obrigação, né? E teremos, quantas forem as nossas oportunidades de reencarnarmos, o objetivo de transformar esse mundo de prova e expiação um mundo de regeneração, um mundo evoluído, né? Vamos pensar que é isso que nós vamos deixar para os nossos descendentes. Bom, meus amigos, como disse, o próximo vídeo vem com um comentário, depois a nossa doce Magneide vem com as suas explicações e as orações de encerramento, e depois o espaço estará democraticamente aberto para cada um queira colocar o seu entendimento sobre esse item em psicose. Então, voltamos em breve.